Olha, se tem um capítulo que é ao mesmo tempo revelador e super polêmico em todo o Evangelho, é o capítulo 5 de João. É quase como um tribunal, sabe? Um momento em que a identidade de Jesus é colocada à prova e isso gera um confronto direto, bem intenso, com as autoridades religiosas da época. É por isso que, nessa análise, a gente vai tratar esse capítulo como se fosse uma verdadeira investigação. Vamos dar uma olhada em cada evidência que o texto apresenta para tentar responder essa pergunta central, que, no fundo, é a pergunta que move toda a narrativa. Então, vamos mergulhar nisso. Bom, tudo começa em Jerusalém, num lugar chamado Tanque de Betesda. O nome até é bonito, significa Casa de Misericórdia. Só que, ironicamente, o lugar era o oposto disso. Era um centro de sofrimento, onde uma multidão de doentes ficava ali, esperando, na esperança de acontecer algum milagre. E ali no meio de todo mundo tinha um homem que era paralítico fazia 38 anos. Pensa só nisso. São quase 4 décadas de espera, de desesperança. Ele é o retrato perfeito da miséria humana. Uma pessoa que provavelmente já tinha sido esquecida por todos, totalmente impotente. E é aí que Jesus se aproxima dele. E o interessante é que Jesus não pede nenhuma prova de fé, não faz nenhuma cerimônia, ele simplesmente age, dá uma ordem e a cura acontece, na hora, de forma completa. É o que muitos teólogos gostam de chamar de um ato de graça soberana, porque de toda aquela multidão, Jesus escolheu justamente aquele homem. Agora a gente chega no ponto que incendeia todo o conflito. Aquela cura aconteceu num sábado, e para os líderes religiosos isso era um absurdo, uma violação gravíssima da lei. Na cabeça deles, curar era um tipo de trabalho, e trabalho era proibido no dia sagrado. É a partir daqui que a perseguição a Jesus começa para valer. O que a gente vê aqui é um choque total de visões de mundo. De um lado, a lei rígida, do outro, a misericórdia. E quando Jesus é confrontado, a resposta dele joga mais lenha na fogueira. Ele diz: meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Isso não era só uma desculpa, gente. Era uma declaração radical de que ele era igual a Deus. Para quem estava ouvindo, aquilo soou como uma blasfêmia da pior espécie. Essa briga toda por causa do sábado acaba forçando Jesus a fazer algumas das declarações mais fortes e diretas sobre quem ele era e qual era a sua missão. Ele não recua, de jeito nenhum. Pelo contrário, ele dobra a aposta e eleva o nível da discussão. Primeiro, ele reivindica para si o poder sobre a própria vida. Jesus fala que, do mesmo jeito que o Pai ressuscita os mortos e dá a vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Ou seja, ele está se colocando exatamente no mesmo patamar do Criador. Logo em seguida vem a questão da autoridade para julgar. Ele afirma que o Pai não julga ninguém diretamente, mas que entregou todo o julgamento ao Filho. E a gente precisa lembrar que nos textos do Antigo Testamento o papel de juiz final pertencia única e exclusivamente a Deus. E aqui Jesus está dizendo: esse papel é meu. E aí vem o ponto crucial. Jesus diz que todos devem honrar o Filho da mesma forma que honram o Pai. Com isso, ele torna os dois inseparáveis. Não dá para aceitar um e rejeitar o outro. A mensagem é claríssima. A identidade dele está totalmente ligada à identidade de Deus. As implicações disso tudo são gigantescas, e essa citação resume bem. A vida eterna, aqui, não é só uma esperança para depois da morte. É uma realidade que começa agora, no presente, no exato momento da fé. É uma travessia imediata, da morte espiritual para a vida. Mas, olha só, Jesus não faz todas essas afirmações extraordinárias e espera que as pessoas simplesmente acreditem na palavra dele. Ele age como se estivesse mesmo num tribunal e apresenta o que seriam 4 testemunhas externas para validar tudo o que ele estava dizendo. Vamos ver rapidinho como ele constrói esse caso. Primeiro, ele cita João Batista, que era uma testemunha super respeitada na época e que tinha apontado para ele. Depois, ele aponta para suas próprias obras, os milagres, como a cura do paralítico. Eram como provas concretas da sua origem divina. A terceira testemunha é o próprio Pai, que já tinha confirmado a missão dele publicamente, lá no batismo. E por fim, ele chama as Escrituras, o Antigo Testamento inteiro, que, segundo Jesus, apontava o tempo todo para ele. Ok, então, depois de ver toda essa cena, toda essa discussão, o que a gente pode tirar disso tudo? O que os eventos e as declarações de João 5 realmente significam para a compreensão da mensagem central do texto? Bom, este capítulo nos mostra, primeiro, que Jesus enxerga o sofrimento, assim como viu aquele homem esquecido há 38 anos.
Ensina também que a vida eterna não é algo só para o futuro, mas algo para se viver agora, pela fé. E faz um alerta importante. Muitas vezes a incredulidade vem do orgulho, da busca pela aprovação das outras pessoas. E por fim, nos desafia a ler as Escrituras com um objetivo claro, é encontrar Cristo nelas, porque honrar o Filho e honrar o Pai são, na verdade, a mesma coisa. No fim das contas, João 5 é mesmo um grande tribunal. As acusações foram feitas, a defesa foi apresentada com todas as suas testemunhas, o caso está todo aí, exposto. Então, a pergunta final não é mais para o texto, mas para quem lê o texto. Diante de todas as evidências, qual é o veredito?